Nós vamos abrir nossas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra, sabendo que nele o vosso trabalho... Amém. Deus seja louvado pela sua preciosa palavra. O apóstolo Paulo compartilha algo muito precioso no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo, ele fala sobre situações que acontecerão quando Cristo voltar. E uma das coisas que o apóstolo Paulo fala, quando Cristo voltar, que aqueles que já se encontram com Ele receberão um corpo de glória. Depois, aqueles que estiverem sobre a face da terra, quando Ele voltar, também receberão um corpo de glória e todos estarão juntos com o Senhor. Isso se dará quando Jesus voltar. O apóstolo Paulo, no capítulo 15, ele explica, ele fala bastante sobre isso. Esse recebimento de um corpo de glória por todos aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que já estão com Ele, aqueles que estiverem sobre a face da terra, será um dos eventos que acontecerá quando Jesus voltar, estabelecendo o juízo final, dando a retribuição, a recompensa, o galardão àqueles que serviram ao Senhor, se dedicaram ao Senhor, realizaram a obra do Senhor, assim como também colocando numa condição plena, integral, absoluta, o diabo, os demônios e todos aqueles que não aceitaram Cristo Jesus numa realidade de castigo e de sofrimento eterno. O Senhor não quer que ninguém viva essa condição, por isso que Ele enviou Jesus para salvar todo aquele que nele crê, dando a vida eterna, não perecendo. Os crentes, com o corpo de glória, desfrutarão por toda a eternidade de novos céus e de nova terra. Viveremos essa realidade, essa promessa preciosa que o Senhor tem para nós. E essa palavra do Senhor foi para aqueles irmãos ali em Corinto de orientação, de ensinamento, de direcionamento, de consolo, uma promessa para fortalecer a fé daqueles irmãos, para alimentar espiritualmente aqueles irmãos, para trazer ao coração daqueles irmãos, manter viva no coração daqueles irmãos a esperança da volta de Cristo, de tudo aquilo que viveremos com o Senhor por toda a eternidade, tudo aquilo que o Senhor proporcionará a cada um de nós. E é sempre importante fazer esse paralelo, essa reflexão, irmãos. É maravilhoso viver com o Senhor sobre a face da terra, para a glória dEle. Imaginemos então, irmãos, quando estivermos com o Senhor no céu, tendo já um corpo de glória, vivendo a consumação máximo daquilo que o Senhor fizer por todos os crentes em Cristo Jesus. Que maravilha nós experimentaremos, irmãos. Nada do que vivemos aqui pode se comparar com a glória que será revelada em cada um de nós. Nada, irmãos. Agora é interessante, o apóstolo Paulo fala isso escrevendo aos Romanos, Romanos 8, verso 18. Palavra do Senhor, irmãos. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Irmãos, esse versículo aqui tem palavra para a gente ficar pregando aqui o dia inteiro, irmãos. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Então, irmãos, os sofrimentos do presente
eles são um prenúncio da glória que nós viveremos. Os sofrimentos do presente, eles são uma confirmação da glória que viveremos com o Senhor. Os sofrimentos do presente, irmãos, eles são o primeiro estágio, porque o segundo estágio será desfrutar com o Senhor plenamente da glória que está reservada e separada para cada um de nós. E aí, irmãos, só Deus faz isso, fazer com que a gente viva, experimente, passe por coisas aqui difíceis, mas Ele está conosco em todo o tempo, nos sustenta em todo o tempo e nos faz compreender que essas situações difíceis, os sofrimentos deste tempo que passamos, porque somos do Senhor, porque não temos a mente do mundo, não somos do mundo, os sofrimentos por causa do Evangelho, porque somos uma nova criatura em Cristo Jesus e não conseguimos olhar para as coisas que acontecem nesse tempo e vermos essas coisas com normalidade e naturalidade e sofremos. Sofrimentos que experimentamos por causa de Cristo Jesus. Tudo isso, irmãos, é um prenúncio, uma confirmação, é o primeiro plano daquilo que viveremos com o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo pôde dizer que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada. E quando temos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós experimentaremos isso, irmão. Isso precisa marcar, isso precisa mexer com a nossa vida e com o nosso coração. Voltando a 1 Coríntios 15, 58, o apóstolo Paulo, depois de ensinar, fortalecer a fé daqueles irmãos, pela palavra, pela orientação que ele estava dando àqueles irmãos sobre um dos eventos que iriam acontecer quando Jesus Cristo retornasse, o apóstolo Paulo encerra aquele ensino, aqueles conselhos, dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Hoje em dia se fala muito sobre uma enfermidade de ordem mental, que é a bipolaridade. Nós temos, nos nossos dias, visto se falar muito sobre a questão da bipolaridade. E acaba que nós temos empregado essa palavra para outras esferas também da vida. Com naturalidade, alguém fala: hoje a minha comida está meio bipolar. Porque ontem estava boa, mas hoje não está não, né? Então a gente espera que amanhã melhore e continue assim. Alguém vai falar assim: a temperatura está meio bipolar, foi de um polo ao outro. Ora muito calor, ora muito frio. Alguns vão até dizer: o meu time de futebol está meio bipolar. Um dia dá uma goleada, outro dia toma uma goleada. Mas às vezes, irmãos, nós trazemos para a nossa vida, porque não é Deus que faz isso, somos nós mesmos que fazemos isso. Nós trazemos para a nossa vida uma bipolaridade espiritual. Às vezes nós somos servos bipolares. Um dia nós queremos viver com o Senhor, queremos viver uma vida com o Senhor, no outro dia queremos viver uma vida com o mundo, com tudo aquilo que o mundo oferece. Domingo eu preciso ir à igreja e viver uma vida com o Senhor. Segunda-feira eu posso ser o oposto. Um dia eu evangelizo, eu ensino, eu prego, eu carrego, eu levo, eu busco, eu faço e aconteço. No outro dia eu não quero fazer nada. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra do Senhor nos orienta a sermos firmes e constantes. Às vezes a gente está viajando de carro e aí passa um carro pela gente a 200 por hora. Aí daqui a pouco você mantém ali a sua velocidade a 100, daqui a pouco você encontra aquele carro parado. Aí daqui a pouco aquele carro que estava parado passa por você. Quando você faz uma viagem longa, isso acontece.
Daqui a pouco você encontra o mesmo carro. E aí chega no sinal de trânsito, no cruzamento, aquela freada. Aí daqui a pouco... Geralmente, esse tipo de direção são as pessoas que sofrem mais acidentes. Geralmente são essas pessoas, porque se colocam numa condição de risco maior. Aqueles que vão ali numa constância, ele mantém a sua velocidade, o sinal, tá, agora eu paro, agora eu vou de novo. Geralmente essas pessoas se preservam a sua família e preservam os outros que também estão no trânsito. Como é bom, irmãos, sermos firmes e constantes. Eu sou um servo de Deus, eu preciso aprender do Senhor, eu preciso servir, porque às vezes a gente, deixa comigo, mata no peito, eu faço tudo, sei de tudo, posso tudo, não preciso aprender. Daqui a pouco não tem firmeza, não tem constância, não tem mais nada. Na medida que nós vamos aprendendo, nós vamos vivendo com o Senhor, nós vamos amadurecendo, nós vamos servindo. E isso faz de nós pessoas firmes e constantes. E o apóstolo Paulo continua dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor. Se eu sou firme e constante, eu caminho na direção de sempre ser atuante na obra do Senhor. Se eu sou um bipolar, eu não sou firme e constante, ora eu sou atuante, ora eu não sou atuante. Ora eu sou crente, ora eu não sou crente. Ora eu digo que amo a Deus, ora eu não amo nada. Ora eu faço, ora eu não faço. Ora eu adoro, ora eu não adoro nada. Firmes e constantes, isso vai fazer com que sejamos sempre atuantes. Irmãos, como isso é bonito. Presta atenção, é muito bonito ouvir um testemunho de uma pessoa que se converteu, vivia no lamaçal do pecado, fazendo coisas terríveis, e se converteu e vive uma nova vida em Cristo. É lindo ver o poder de Deus transformando a vida de uma pessoa. Mas, irmãos, como é lindo, como é maravilhoso a gente ouvir, só que a gente acaba que desvaloriza isso e por isso não ouve muito isso. Mas como é bonito poder ver e ouvir um irmão que está 40, 50, 20 anos servindo ao Senhor. Aí alguém passa, uma vez eu visitei essa igreja e eu conheci esse irmão fazendo a obra de Deus. Agora eu voltei, 10 anos depois, está lá o irmão, a irmã, fazendo a obra de Deus. Que coisa linda! Está esse irmão servindo. Olha, eu conheci esse irmão numa igreja. Deus levou ele para outro lugar, para outra igreja. Era o irmão lá, servindo ao Senhor, fazendo a mesma coisa. Ensinando, pregando, ajudando. Que coisa linda, irmãos. A nossa vida sempre atuante na obra do Senhor. Eu já ouvi, irmãos, alguns testemunhos de oração de irmãs que oraram. Eu tive uma família que foi ovelha minha lá no Baixo Grande, mas eu já ouvi essa história de irmãos aqui no Arraial também. A irmã dizia para mim: pastor, eu orei 30 anos para o meu marido voltar para os caminhos do Senhor. Eu pude pastorear o marido dessa irmã. A igreja lá tem frutos deste irmão que voltou para os caminhos do Senhor e levou pessoas para Cristo. Estão lá até hoje. Esse irmão já está com o Senhor. Uma pessoa muito preciosa. Mas, irmãos, no tempo que estava afastado dos caminhos do Senhor, trabalhava muito, quando não estava trabalhando, estava bebendo. Nos campos de futebol lá de São Pedro, bebendo o dia inteiro. Voltava para casa, só Deus sabe como voltava. E aí volta para os caminhos do Senhor, se arrepende, servindo ao Senhor, mas a esposa falou: pastor, eu orei 30 anos pelo meu marido. Eu peguei o meu marido várias vezes, caído nesse portão, vomitando, cuidava dele, botava na cama, 30 anos. Pouco tempo no Arraial eu vi também uma irmã, membro da primeira igreja batista lá no centro,
dizendo: pastor, foram muitos anos de oração para que o meu marido encontrasse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E pessoas que, vivendo os seus desafios de oração, suas trincheiras de oração, sempre atuantes na obra do Senhor. O apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Olha o que a Bíblia diz, irmãos: pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba a retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem e seja o mal. Todos nós estaremos diante do nosso Deus, todas as pessoas. Os crentes em Cristo Jesus chegarão diante do tribunal do Senhor perdoados, lavados e redimidos pelo sangue do Senhor, e terão retribuição de tudo aquilo que fizeram para o Senhor, a forma como usaram suas vidas para o Senhor. Apocalipse capítulo 22, verso 12. 12, a Bíblia diz, irmãos: venho em breve e trago a recompensa, com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Irmãos, Deus não precisava fazer mais nada por nós, depois de Cristo ter se entregado ali na cruz do Calvário por cada um. Não precisava fazer mais nada. Mas Deus continua nos abençoando e Ele continua fazendo para nós promessas de bênçãos. E aí, irmãos, quando Jesus voltar, irmãos, olha o que vai acontecer: venho em breve e trago a recompensa. Algumas versões está a palavra galardão, com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Como Deus é maravilhoso, né, irmãos? Deus usou Paulo para consolar, para ensinar, para falar ao coração dos irmãos ali em Corinto, reanimando, reforçando a fé daqueles irmãos. E ele conclui aquela palavra dele dizendo para os irmãos: olha, enquanto Jesus não volta, enquanto o Senhor não vem para consumar a sua obra, vocês têm que fazer o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Amém. Que essa palavra faça sentido para cada um de nós, irmãos. Que a gente, enquanto espera a manifestação do Senhor, a gente possa servir a Ele, ser atuante na obra do Senhor, sendo firme e constante. Nós temos uma promessa: o nosso trabalho, ele não é vão no Senhor. O que Deus tem chamado você para fazer, irmãos, no reino dele, na igreja, na obra dele?